um estudo do livro. A gente vai... Esse livro nós lançamos em 2018. Eu sou muito grato ao Alexandre e ao Emanuel. Eles tiveram a ideia de fazer esse livro. A ideia desse livro era que a pessoa que chegasse em nosso terreiro, mesmo que ela nunca tivesse ido em um terreiro de Umbanda, que seria um livro com perguntas de respostas claras, simples, uma maneira que a pessoa que não conhece o que fazemos possa entender. O livro ficou muito bem feito, o Alexandre está de parabéns, o Emanuel também. É um acervo de muita riqueza para casa. O livro está disponível aqui na Seara e ele está também no Amazon.com. Se chama Fora da Caridade Não Há Salvação, Umbanda e Espiritismo, o conceito do Cristo. O livro fala muita coisa da nossa Seara. Ele fala da nossa proposta, ele tem o que nós temos na internet, que você pode ver na internet também, o conceito sobre a Umbanda, não é? Uma análise histórica e contemporânea do que montou, quais são as tradições que veio a montar um terreiro de Umbanda. Ele fala um pouco também sobre muita coisa que está na apostila do médium iniciante. Tem algumas dedicatórias que eu fiz, que está aqui também nesse livro, não é? E ele tem várias perguntas sobre o Livro dos Espíritos, montando aquela ideia básica, né? O que é alma, pluralidade das existências, reencarnação, mediunidade. E aí tem várias outras perguntas que entram no nosso tema, que é o fator Umbanda. As primeiras perguntas, deve ter aí umas 15 perguntas, que é relacionado a Exu e Pombagira. Eu vou deixar esse estudo para a semana que vem, porque na semana que vem, como hoje foi Cosme Damião, semana que vem é a última sexta do mês, e aí nós vamos estar a falange da semana que vem, Exu e Pombagira. Bom, aí se der tempo, aí a gente entra nessas questões, já que vai estar nessa frequência aí. Onde eu estou aqui, tá bom, amor? Você está na 63? Eu não sei se é 63, mas lá eu estou no capítulo 2. Eu estou na Olha. 45. Que aí ajuda quem tem o livro em casa a poder te acompanhar. É porque a 45 tem uma pergunta que eu quero fazer, porque aí depois dessa pergunta que entra várias sobre Exu e Pombagira, e aí eu vou lá para 63, tá? Tá, só para Vamos começar com a primeira pergunta da página 45, do capítulo 2, perguntas de Umbanda, não é? Podia me dar uma aguinha? Sim. Então a pergunta é: como se manifesta a espiritualidade na Umbanda? Obrigado. Como se manifesta a espiritualidade na Umbanda? Resposta: o mundo espiritual não está dividido entre pretos velhos, caboclos e crianças, mesmo porque a religião universal se chama fraternidade. A Umbanda manifesta a espiritualidade no símbolo da humildade através do preto velho, da simplicidade através do caboclo e da pureza através das crianças. Então quer dizer, a Umbanda, como todo trabalho espiritual, ele é um trabalho voluntário, não é? Então vamos esquecer um pouquinho da Umbanda. Se a gente tem um hospital aqui na Flórida chamado São Judas Tadeu, o Hospital São Francisco de Assis, então supõe-se que seja um hospital católico. E aquela enfermeira que se aposentou, mas ela quer se dedicar num trabalho voluntário, então ela vai lá no hospital, se voluntariar, e ela vai passar pelo departamento de triagem, para ver o que essa enfermeira sabe fazer. Se ela nunca trabalhou em procedimentos cirúrgicos, não é ali que ela vai atuar. Então qualquer hospital vai fazer uma triagem com essa enfermeira para ver o seu diploma, o seu currículo, aquilo que ela sabe fazer. A única coisa que não vão perguntar para essa enfermeira é se ela é budista, se ela é muçulmana, se ela é católica ou se ela é judia. Ela quer fazer um trabalho voluntário dentro do que ela sabe. Então a Umbanda ela está dividida em falanges. E dentro dessas falanges é onde as entidades elas vão se associar dentro do que elas sabem fazer e também do compromisso. O compromisso com o médium. Isso vem muito também quando nós estamos falando da entidade trabalhando do médium, a egrégora que aquele médium recebe. Então, não significa que o caboclo que desce no terreiro de Umbanda, em uma das suas encarnações, foi necessariamente um caboclo. Pode ter sido sim, mas pode ser um ser que chega num trabalho de Umbanda e fala: eu quero trabalhar nessa casa.
Como a Umbanda manifesta a espiritualidade? Caboclos, pretos velhos e crianças. E aí tem as outras linhas, Exu e Pombagira, e aí tem a linha de baianos ou boiadeiros, e aí alguns terreiros cultuam, como no nosso caso, o povo cigano separado, por causa da nossa cultura, e aí entra marinheiros, enfim, vai entrar numa frequência de trabalho. Mas é como ele respondeu aqui. Eu acho que quem respondeu essa pergunta eu já até sei, foi o Exu Mirim. O mundo espiritual não está dividido entre caboclo, preto velho e criança. É assim que a Umbanda manifesta, não é? Então eu acho que essa ideia do hospital dá uma ideia clara do que seria esse trabalho voluntário. Como que a entidade vai se encaixar no que a Umbanda manifesta. Nós temos até, inclusive no mundo kardecista, exemplos maravilhosos sobre isso. Foi uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, se eu não estou enganado, é Loucura e Obsessão, aonde o Bezerra de Menezes tem um relato num capítulo, que num trabalho desobsessivo, o Bezerra de Menezes chama uma equipe, e o próprio Bezerra manifesta num terreiro como uma preta velha, para atuar naquele processo desobsessivo que eles estavam cuidando, de Manuel Filomeno de Miranda. Então a gente tem muitos relatos desta maneira, é a roupagem, conforme a necessidade, é a roupagem que a entidade vai se manifestar. A outra coisa que nós podemos observar ao longo do nosso tempo trabalhando com Umbanda, e é muito comum nos terreiros de Umbanda, falar que a entidade veio cruzada, ou falar, o pai de santo ou a mãe de santo fala que a entidade virou a banda, que é aquele preto velho, se ele virar a banda, agora ele se manifestou na esquerda, ele se manifestou como Exu. Então você pode perfeitamente ter uma entidade que dentro do mesmo terreiro, vamos dar um exemplo, você pode ter um médium que talvez 2 ou 3 das entidades que ele trabalha é a mesma, mas o médium não sabe, porque na evidência está vendo uma outra personalidade, e quando essa personalidade incorpora é exatamente outra personalidade. Mas uma entidade pode vir em 3 manifestações, conforme o trabalho. E em alguns terreiros você fala, veio cruzado, esse preto velho está cruzado com Exu, esse caboclo está cruzado, ou virou a banda. É muito comum isso, não é? Uma outra coisa dentro da ritualística umbandista não é muito comum. Eu só participei disso uma vez. Um herê, o Paulinho, ele pediu que eu fizesse um ritual físico porque ele ia mudar de linha. Ele ia, a partir daquele momento, seguir trabalhando como caboclo. Então foi bem interessante, fizemos isso na cachoeira, mas a Umbanda não perde Paulinho. Por quê? Porque é uma falange enorme de Mariazinhas, é uma falange enorme de Pai Joaquim. Se aquela entidade cumpriu o compromisso trabalhando naquela frequência, a Umbanda não vai perder o Pai Joaquim. Tem pessoas no Brasil inteiro trabalhando com o Pai Joaquim. Aí tenta diferenciar um pouco, Pai Joaquim da Angola, Pai Joaquim da Ruanda, Pai Joaquim... Mas é uma falange enorme que responde dentro daquela vibração. Seria o registro da entidade, não é? Então tudo isso envolve como a Umbanda, como a espiritualidade, ela pode se manifestar num terreiro de Umbanda. A Umbanda ela trabalha muito as formas. Se você for analisar, ao longo da história dos terreiros de Umbanda, ela vai pegar a classe desfavorecida e ela traz essa classe desfavorecida para dentro do altar. Ela pega o negro, nós estamos falando de 100 anos atrás, 120. Então ela pega o negro, no êxodo rural em 1908, com a industrialização, veio muita gente do Nordeste. Então o povo do Nordeste, o nordestino, ele era muito discriminado em São Paulo, no Rio. Então você não vê na Umbanda a falange de goianos, a falange do pessoal do Paraná, mas não, ela pega o povo, a falange de baiano, e ela traz para dentro do altar. Cigano, por exemplo, chegava cigano na minha cidade, de Jussara, do interior, o povo falava, cuidado, que vão roubar menino. Ou seja, é uma classe discriminada. O que a Umbanda faz? Vem para dentro do altar. E aí você fala, Paulo, mas criança não. Criança sim. 100 anos atrás, em conversa de adulto, criança não podia entrar na sala. Criança também não tinha voz ativa. Não tinha nada. Você pergunta isso para os seus avós, correto? Como eles foram criados. Então você vê esse mundo das formas, não é? E como a Umbanda vai manifestar isso?
ela vai pegar dentro da realidade de cada um, nesse teatro, não é, da Umbanda, ela vai pegar dentro da realidade de cada um e passar mensagens simples. Se a Umbanda se apresentasse como agora vai descer o Exu Mirim, mestre ascensionado do 5º grau parece que fica muito longe. Como é que pode as pessoas, que é a falange mais enigmática de um terreiro de Umbanda é Exu e Pombagira, muito enigmático. E difícil de entender. E é a falange que o público mais gosta. Porque aquela Pombagira, ela entra no teu coração. Um Exu, ele fala para você, é como se ele estivesse falando de igual para igual. Então, essa técnica, esse mundo das formas, permite um acesso muito maior. Você olha o caso dos pretos velhos, não é? O caso dos pretos velhos, quando a vovó está ali, dá aquela, né? Eu estou falando com a minha vovó, a pessoa se entrega. E a preta velha fala, minha filha, fala para mim, minha filha. E a pessoa se abre, todinha. Pergunta para qualquer psicólogo quantas sessões, claro, depende da pessoa, mas quantas sessões gasta para a pessoa estar nesse ponto de conforto, de realmente se abrir para aquilo que está machucando ou reconhecer. O que uma preta velha faz em quê? 2 minutos? Então a Umbanda, ela vai trabalhar nessa forma de acesso. Um acesso mais aqui, um acesso mais real, mais cultural, dentro do que a gente faz. Essa é a minha interpretação, não é? Mas dentro das falanges, qualquer entidade pode trabalhar dentro daquela falange, desde que ela esteja preparada para trabalhar, como eu dei o exemplo do hospital. E a resposta foi muito bem feita. O mundo espiritual não está dividido entre caboclos, pretos velhos e crianças. Tá bem assim? Agora 63. Uma questão aqui que surgiu, Paulo, que está relacionada a isso, é se tem, por exemplo, duas entidades que dão o mesmo nome, trabalhando dentro do mesmo terreiro. Tem, por exemplo, você... Tua pergunta, por exemplo, para ser mais específico, podem trabalhar no mesmo terreiro 2 tranca-ruas das almas com características diferentes? Ou mais. E com características completamente diferentes. Por exemplo, eu trabalho com o tranca-rua das almas. Eu vejo ele de uma maneira e em mim ele desce de outra. Ou seja, ainda nesse tema, mas fora dele um pouquinho, né? Qualquer pessoa que está acostumada com o tranca-rua das almas, se me vê incorporado com o tranca-ruas, fala, não, esse tranca-ruas é da encruzilhada. Quando ele incorpora em mim, é uma outra coisa do que eu vejo ele. Então, e o que faz a entidade ser diferente é porque ele tem um compromisso diferente naquele aparelho e ele está também num aparelho diferente. Não tem problema nenhum. Porque não é trabalhar um outro tranca-rua, pode ter 5, 6, 7. Porque são falanges, né? Não tem problema nenhum. Isso é muito comum, inclusive, nos terreiros. E a entidade pode dar o nome que ela quiser dar. A pessoa trabalha com caboclo 7 flechas. Aí, por exemplo, imagina uma casa, quantos filhos de santo? Mais de 500 no mundo. Não tem nem nome de caboclo para isso tudo, né? Então eu tenho vários filhos do arranca-toco, eu tenho vários filhos do araribóia, eu tenho vários filhos. É assim, não tem problema nenhum, não é? Eu estou procurando a pergunta. A próxima que vem. 61? Eu estou na 64. Que na 60 termina a última pergunta que me parece aqui dos trabalhos de magia, e aí na 61, em quais pontos Umbanda e Espiritismo se alinham e se distinguem? Tá, podemos ir por aqui então, tá ótimo. A última é Quimbanda, a diferença de trabalho de magia, tá. Mas essa outra aqui dá um estudo bom, né? Uhum. Bom, então vamos lá, página 61. Em quais pontos a Umbanda e o Espiritismo se aliam e se distinguem? Somos muito gratos a Allan Kardec. Resposta: somos muito gratos a Allan Kardec pelo seu método e estudo sobre a interação espírito e matéria e todas as nuances desde a vida no plano espiritual e a própria comunicabilidade com os espíritos, através dos processos mediúnicos. Indicamos a todos aqueles que veem a mediunidade como compromisso sério
que se propõe a estudar as obras básicas de Allan Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos. A Umbanda tem uma influência kardecista no que se trata de temas como o apelo da reforma íntima, a disciplina no desenvolvimento mediúnico, a necessidade de uma reforma moral do médium e outros temas que tangem a mediunidade em si. O Espiritismo e a Umbanda se alinham porque tanto um quanto o outro têm como base, em sua filosofia, a proposta da caridade. Se distinguem porque são religiões diferentes, cada um com a sua liturgia própria, mas com o propósito de educar, orientar e despertar o ser para a sua realidade espiritual nos trânsitos materiais. Está muito bem respondido, não é? É que o kardecismo é uma religião diferente da Umbanda. Você sabe por que às vezes a Umbanda confunde muito? Por exemplo, se a pessoa vem aqui na nossa casa terça-feira, que é dia de cura, a pessoa vai falar, isso aqui é uma casa kardecista, não é? É porque a Umbanda ela pode trazer tudo para dentro. A Umbanda é uma religião que ela não foi codificada e talvez nunca vá ser. Cada casa de Umbanda segue uma diretriz que vem da bagagem do Pai de Santo, o que a espiritualidade traz, a experiência que o Pai de Santo teve, não é? Eu venho de um berço kardecista, não é? Por isso, e isso está muito vivo dentro do nosso terreiro, o que não tem problema nenhum. Eu só não posso falar que a gente faz kardecismo, porque não faz. Espiritismo foi a palavra que Allan Kardec usou para denominar a religião daqueles que estudam e praticam dentro do código que ele propôs. Espírita é a pessoa que é o praticante desse meio. Se você não quer falar que a gente é umbandista, nós somos espiritualistas. Esse tema vai, não é? Nós somos espiritualistas. Então, mas a gente não é uma casa espírita, é uma religião diferente. Esse assunto ele pode se demorar, porque, por exemplo, o espiritismo, ele vai tratar o irmãozinho desencarnado com doutrinação e orientação. Você não vai ver isso em terreiros de Umbanda. O espiritismo também vai fazer desobsessão, o que a Umbanda faz, o que a gente chama de transporte, de descarrego. O meu trabalho ele mudou muito de 2004 para cá. A gente fazia muito transporte na frente da pessoa. E por algum motivo, em 2004, eu trabalhei quase 20 anos assim. E eu mesmo, o transporte vinha em mim, Zé Pelintra subia, o Exu vinha. Mas isso mudou, lembra? A espiritualidade chegou e falou, nós vamos parar de fazer transporte, os transportes vão ser realizados a nível astral. No caso de nosso terreiro, que enquanto a sexta-feira nós temos uma parte, que é a parte mediúnica, e daquela porta para frente é um trabalho espírita, aí sim tem a doutrinação de irmãozinhos sofredores, tem a doutrinação de irmãozinhos obsessores também, não é? Mas isso também se distingue. Você não é comum aqui em casa porque tem a sala lá fechada que faz. Mas você não vai ver numa gira de Umbanda, vir o irmãozinho sofredor e a pessoa está doutrinando. Isso não é exatamente uma prática umbandista, né? Isso começou porque eu era novinho e eu chegava da escola, eu via muito, a minha evidência era muito aguçada. E eu chegava da escola, isso eu tinha uns 10 anos de idade, 9, e quando eu chegava da escola, meu quarto estava cheio de irmãozinho sofredor. Cheio, uns choravam, outros, mas não eram obsessores, eram sofredores, né? E aí eu começava a rezar, eu não incorporava, mas eu começava a rezar e eu via as entidades vindo e tratando eles, né? E aí foi por isso que a minha avó fez um cantinho para mim, porque eu passava horas no quarto. E ela perguntava, o que você está fazendo? Eu via os irmãozinhos sendo tratados. Então a nossa casa, se você for ver a apostila do médium iniciante, aonde fala que a nossa casa ele é um centro de recuperação espiritual, começou ali, antes mesmo de eu ter terreiro. A casa presta muito a esse serviço de canalizar irmãozinhos sofredores ou no estado errante, não é? Para as colônias. Isso começou antes de eu abrir um terreiro. Mas isso é influência kardecista. Você não... Bom, talvez não é dizer que é influência kardecista, correto? Mas você vai ver essa prática no kardecismo. As casas de Umbanda, você fecha o trabalho e acabou. O nosso trabalho ele não fecha. Ele funciona 24/7. Por que ele não fecha? Porque a casa é um posto de assistência espiritual a irmãozinhos desencarnados que não se encontraram ainda. É um dos trabalhos que a nossa casa presta ao plano espiritual, não é? Mas se distingue nisso aí também.
E a Umbanda vai ter, como ela não foi codificada, ela vai ter essa influência de estudos mediúnicos. Porque hoje tem livros excelentes, palestras maravilhosas, mas se você for ver o fundamento, você vai achar no kardecismo. Mesmo que a pessoa não fale. Entendeu? Então a gente usou muito no que se refere a estudar a mediunidade, estudar o fenômeno, embora o fenômeno também na mesa kardecista ocorre completamente diferente num trabalho de Umbanda. Porque no kardecismo é muito mental, a pessoa está com a mão na mesa e geralmente aquela mensagem é de 1 minuto, 2. Boa noite, meus filhos, dá uma mensagem e a entidade sobe. Na Umbanda você vê a incorporação de uma personalidade, porque os trabalhos são longos. Então até os trejeitos da própria entidade, ajuda o médium a não dispersar, a se manter ali, a postura de um caboclo, a postura de um preto velho. Porque ao contrário de 2, 3 minutos numa palestra, numa mesa branca, a entidade fica ali 5, 6 horas. Eu já passei 9 horas incorporado. Quantas vezes? Bom, sábado passado, fiquei 7 horas incorporado. Então, essa coisa, como a entidade se apresenta, como ela vai mantendo no médium, talvez psicologicamente, está ajudando o médium a manter ali o foco naquela comunicação, mesmo que ele esteja em transe. Então, a própria incorporação, a manifestação mediúnica na Umbanda, em relação ao kardecismo, ela é diferente. Mas você vai ver no centro kardecista nossos guardiões. Vai ver, só que são chamados de outra maneira, não chama de compadre e de comadre. E uma coisa para deixar claro, não existe trabalho mais forte do que o outro. Existe aquilo que é feito com amor. A Umbanda ela não é mais forte do que o kardecismo, porque o preto velho está tocando na pessoa. Isso depende muito da fé da pessoa, o local, como é que aquilo está sendo feito, o que vai atrair a espiritualidade de luz. É a intenção da pessoa. Então a Umbanda não é mais forte. O trabalho tal é mais forte. Não, é o seu momento naquele trabalho, a sua predisposição a receber, e se o trabalho é feito com seriedade. Não existe, a Umbanda ela não é só melhor que o kardecismo, mas também do que qualquer outra religião. E o mais bonito da Umbanda... O mais bonito da Umbanda é que ela não tem pretensão nenhuma de ser. A Umbanda ela nunca trabalhou com conversão. A Umbanda ela não tem pretensão nenhuma de se denominar melhor do que qualquer religião. Ela respeita todas as manifestações espiritualistas. Não existe aquele foco que se você não for umbandista, a sua vida não melhora. Se você não estiver aqui dentro do terreiro, a sua vida não vai para frente. Não existe essa palestra dentro de uma casa de Umbanda. A não ser que o presidente, o babalaô, é uma pessoa insegura, então ele tem medo de perder as pessoas. Aí já viu. Aí isso vai para outro lado, porque vai tentar liderar pelo medo, né? Se você não estiver aqui, seu orixá vai virar as costas para você. Se você não estiver aqui, sua pombagira vai te cobrar. Então, não é assim. Não é, a Umbanda ela não tem pretensão de ser melhor do que qualquer religião. Ela tem um respeito profundo a todas as manifestações. É bem interessante. E dentro dela, não é? Dentro dela, você sabe por quê? Olha só. Se você for olhar dentro do que acontece num terreiro de Umbanda, é impressionante. Porque aqui nós estamos com universos completamente opostos. Olha o que é respeito espiritual. Porque a cultura cigana não sabe nada do que é cultura afro. E nós temos uma festa cigana na casa. A cultura dos pretos velhos, que é completamente afro, não vibra na falange dos médicos espirituais que faz cirurgia aqui na terça-feira. Olha que delícia isso. Essa mistura de culturas, essa mistura de crenças que estão no mesmo lugar, com crenças completamente diferentes do que é, do que não é, o que pode ser, mas fazendo a caridade. Isso é Umbanda. Se você olhar o que acontece dentro de um terreiro de Umbanda, ele já explica. É a fraternidade. Você não tem um trabalho espiritual homogêneo, que todas as entidades acreditam na mesma coisa. Claro, eternidade da alma, comunicabilidade, certos conceitos estão aí, não é? Mas, fui claro assim? Porque de povo cigano para preto velho não tem nada a ver. De preto velho para a equipe de enfermeiros e médicos espirituais não tem nada a ver. O que não impede um preto velho de passar e fazer uma benção, e até uma cirurgia. Mas em termos de liturgia e crenças, não é? Isso é impressionante.
ela prova o que ela é dentro da sua própria manifestação. Isso é muito bom, isso é demais. Eu fiz o livro do lado que eu empolguei. A gente pode falar a noite inteira disso aqui. Eu gosto bastante. O que são os orixás na Umbanda? Bom, nós vamos encerrar a live nessa pergunta, se quiserem. Aí a gente vai até onde vocês quiserem. Vamos lá. Resposta. Acho que essa resposta foi do Google. Vamos lá. O que são os orixás na Umbanda? O Brasil foi colonizado pelos negros de origem banto, que vieram dos países de Moçambique, Angola, Congo, Guiné e Cambinda, Costa do Marfim e outros. Eles viam o orixá como forças vivas da natureza e o chamavam de inquices. Outros negros vieram da cultura do Daomé, atual Benin, e chamavam os orixás de voduns, ou vuduns. No final do século XVIII, chegaram ao Brasil os negros iorubás da região do Queto, atual Nigéria, que viam os orixás como ancestrais e cultuavam a sua ancestralidade. Uma coisa que essas culturas têm em comum é que a figura de Deus na representação do orixá Olorum é a causa primária de todas as coisas, ele é uno, é onipotente, onipresente e onisciente. Na Umbanda, não vemos os orixás como forças da natureza e nem como um próprio ancestral, mas sim como uma força cósmica mantenedora, não só de nosso sistema, mas também a força mantenedora do ser encarnado que está inserido na escola da Terra para o seu progresso. Assim como na cultura afro, a Umbanda vê Deus como a causa primária de tudo, de todas as coisas, e interpreta os orixás como partículas da divindade, como, por exemplo, Exu é o movimento e a reprodução, Oxalá é o amor em sua essência, Ogum, o impulso motor, Oxum, a geração e a beleza, Omulu, a transformação, Iemanjá, a criação, o social, Nanã, a maturidade, a sabedoria, Oxóssi, o equilíbrio psíquico, ou a intuição, Ossan, os princípios, as raízes, Yansan, a expansão, a comunicabilidade, Oxumaré, a conexão com a ligação, a conexão ou ligação de tudo, Xangô, as leis, o discernimento, a justiça, forças que se relacionam, completando a divindade como um todo. Assim, as várias formas de entendimento da criação, em suma, são os meios que os espíritos em longa jornada da evolução podem entender e interpretar a Deus em sua criação, ao qual todos fazemos parte. O nosso Babalorixá escreveu um tema em março de 2003 que nos dá uma noção sobre a nossa jornada. E aqui está um tema que eu escrevi. É um tema. Tá, então vamos lá. 19 de março de 2003, Progresso Espiritual. Somos oriundos e herdeiros de uma espiritualidade que é a essência de nossa criação e vivência. Com destino ao progresso, experimentamos os diferentes estados da matéria e, contribuindo com a evolução da mesma, seguimos a nossa jornada, envolvidos pela nossa realidade espiritual do momento em que nos encontramos. Somos sempre convidados a desatar os laços que nos prendem ao passado, do instinto, e a seguir o nosso caminho. As modificações emocionais, experimentadas através das diferentes circunstâncias físicas e psicológicas, apresentadas em nosso dia a dia, nos possibilitam um grande molde da personalidade. Atingimos o amadurecimento através das experiências que nos colocam em uma lei natural de causa e efeito, ação e reação, cientes de que a semeadura é opcional e a colheita é obrigatória. Obrigado, Deus Pai, pela sabedoria, Pai de sabedoria, por esta escola de tratamento e doutrinação espiritual chamada Terra, na qual todos os fenômenos temporais e espirituais nos resgatam de volta aos nossos princípios dos quais somos herdeiros. Bom, eu nem lembro de ter escrito isso aqui, mas sabe por quê? Porque eu devia estar mediunizado. Tá muito bonitinho para ter. O que acontece? Esses princípios, eles estão dentro de nós, não é? Eu convido a vocês a entrar no grupo dos trabalhadores da Seara, no Facebook, e dar uma olhada num vídeo que eu fiz de 9 minutos sobre a leitura dos orixás. E ali eu faço um apanhado do que como a gente vê
esse orixá, não é? Eu poderia estar com o seu mapa astral, eu poderia estar com a sua numerologia, mas o afro, ele ia usar o orixá para entender o que estava a sua assinatura kármica, o seu registro kármico, a assinatura que estava ali para você quando você ingressa. Então, o que acontece? Cada um vai trabalhar aqui as suas necessidades. Então, nós somos filhos de todos os orixás, nós temos influência de todos eles. Mas tem aqueles que vão incidir no compromisso que você está trabalhando. É aquela frequência, como se você falasse assim, bom, de todo o arco-íris eu tenho que trabalhar mais a cor azul e verde. E aí vem você nessa frequência, filho de Oxóssi e de Iemanjá. A Umbanda vê dois, no nosso caso, o pai e a mãe. A gente vê o pai e a mãe no sentido de polaridade. O masculino e o feminino, o yin e o yang, o negativo e o positivo, não é? O passivo e o ativo, tá? Porque o orixá, ele é uma força. O ser humano, ele tenta humanizar a divindade para chegar mais perto dela. Então a gente traz os orixás para perto de nós com uma forma humana. Mas o orixá é energia. O orixá é força. E aí, claro, uns têm a sua força feminina, energética, a força masculina. Então tem terreiro que vai ver 3 orixás. O candomblé, por exemplo, vê de 3 a 5. A santeria cubana, muito presente aqui em Miami, vê de 7 a 9. Então quem é que está certo e quem está errado? Nenhum. Porque a Umbanda vê 2 a nível de polarização, o pai e a mãe. Mas nós temos influência basicamente de todos os orixás, conforme a época da nossa vida, conforme o que estamos passando, você vai ver uma força maior, uma presença maior daquele orixá no seu caminho. O vovô do Congo, uma vez, ele falou uma coisa muito linda. Ele falou, sem ori não existe orixá. O seu orixá, ele é único. Único. Não existe um orixá como o seu, porque o seu orixá é a sua essência. Quando eu vou fazer uma pessoa, quando eu vou coroar uma pessoa que ela já está na casa há 7 anos, quando a gente usa a palavra adoxá. Quando a gente vai fazer essa coroação, o orixá que vai ser montado ali, ele vem de dentro para fora da pessoa, ele vem de fora para dentro da pessoa. E aí o budismo vai estudar o quê? 9 corpos, o hinduísmo, outros segmentos orientais, 7 corpos, outros segmentos, 3 corpos. Mas toda essa essência dos seus corpos astrais é o que a gente está moldando esse orixá. Não existe orixá igual ao seu, porque não existe uma pessoa como você. Correto? Então, agora, tem uma coisa interessante, mas não é um erro, tá? É que nós aprendemos a rezar com uma cultura católica. Então a gente pede para aquele que está lá. Correto? E eu estou falando isso, mas eu mesmo faço. Eu falo, ô meu pai Ogum, ô meu pai Xangô, ô mamãe Oxum, abençoa lá. A gente aprendeu a rezar dessa maneira. A pedir para quem está lá. O orixá, ele está aqui. Teve uma live aqui que perguntaram para o seu Zé do orixá, e foi muito linda a resposta. Eu acho que também teve outra live que perguntou para o vovô do Congo, né? Muito lindo o que ele falou, muito lindo. Ele falou, o orixá está no ar que você respira, na água que você bebe, no chão que te acolhe, no corpo que te... Muito linda a live do vovô do Congo sobre o orixá, porque ele é isso, ele está em tudo. Mas a gente tem essa tendência de trazer ele de lá para cá, não é? Em vez de reconhecer ele em nós, o que também não é um erro. Então o orixá, ele, olhando esse orixá, força mantenedora, é uma maneira afro de melhor estudar a personalidade do filho. E aí você usa um nome afro para isso, é uma questão de terminologia. Agora, a minha resposta, ela pode desagradar muita gente. Porque no Brasil colonial houve o quê? O sincretismo religioso. Então sincretizou Mamãe Oxum com Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora das Graças. No centro-oeste, Nossa Senhora Aparecida, porque foi encontrado num rio. E Mamãe Oxum é da água doce. Então São Jorge foi sincretizado no Rio de Janeiro com Ogum. Na Bahia, sincretizou com Santo Antônio. E a gente lembra que punha vela pedindo a São Jorge. É um santo protetor que vai me ajudar.
Então olha para onde eu estou indo, porque o que acontece, tá? Quando a pessoa chega no pé de um preto velho, o preto velho vai atender essa pessoa e a pessoa fala assim, ô vovô, a minha vida, eu estou tão desanimado, nada que eu faço funciona, olha, eu vim no terreiro porque tudo que eu faço não dá certo, eu ando tão desanimado, eu ando tão descrente com a vida. Aí o preto velho fala, Cambono, venha cá, faz uma oferenda para algum, esse filho está precisando. Então, energeticamente, a gente sabe que Ogum não está precisando dessa oferenda. Essa pessoa está precisando da energia de Ogum. Essa oferenda, esse amalau que foi entregue, esse ebó, é para a pessoa. É um elemento de atração, o que foi usado ali, que vai puxar a força de Ogum e canalizar para essa pessoa, que é o orixá do quê? Do impulso, vamos lá, vamos levantar, vamos para a guerra, vamos partir para cima. Então o Ogum